Se eu boto ela de Helena, quem é a antagonista de Lília Cabral? Difícil. Ela é muito boa antagonista. Quem combate a heroína é a rival da heroína. Não adianta dar papel pequeno para Lília. Ela fica grande. Apesar da experiência, eu acho que eu não gosto de entrar em algum produto, algum trabalho, no set, como se eu soubesse tudo, sabe? Eu acho que a experiência, ela é boa para a gente saber que a gente já passou por várias situações e nós conseguimos resolver. Mas a minha falta de pudor, o meu lado assim de coragem, de ser destemida, eu acho que é mais importante eu estar preocupada com isso do que propriamente eu botar na minha cabeça que eu tenho experiência e que eu vou resolver o personagem, porque eu não sei. É muito engraçado que a gente não sabe o que vai acontecer. A tua intuição, ela fala muito, mas, na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer. E é bom que seja assim, né? Eu acho que é perfeito que seja assim, porque eu lembro tanto quando eu estava do lado da Cleide Diáconis, numa peça chamada Baile de Máscaras, ela ficava me observando no palco. E eu pensava que ela estava me observando porque eu estava errando, eu estava fazendo coisa. E ela dizia assim, não, você está enganada, a gente aprende com jovens. E eu agora me vejo muitas vezes olhando para muitos, uma geração completamente diferente, mas eu não deixo de aprender. Porque a espontaneidade é diferente, né? Antes a gente era todo armado, tinha um olhar para a câmera, para você fazer um vilão, você tinha que fazer cara de mal. Eu nunca fiz cara de má. Eu sou má, acabou, né? É pronto. Se eu for pensar nisso... Não, inclusive o cara que é mal mesmo faz cara de bonzinho. Eu sempre essa é a penso grande assim, maldade. Eu sempre penso assim, como é que uma pessoa que é ruim, que é cruel, né, que é bandido, como é que ela toma, e que é rica, milionária de repente, como é que ela toma o café da manhã com a família? Ela toma o café da manhã com a família. Um guardanapo de linho. Exatamente, acabou. Então, isso que é importante. Você falou de você com a Cleide, você com o Cauê Campos agora na novela. Gente. Era mais ou menos isso? Você era a Cleide agora? Olha, eu não sei o que eu era. Mas que delícia foi trabalhar, porque no Sétimo Guardião, eu me lembro tanto que o Cauê, ele era pequeno, né, adolescente. E o Papinho, eu olhava pro Papinho e falava assim, Papa, esse menino tem talento, esse menino tem talento. Aí depois ele foi fazer os detetives do Prédio Azul. Aí quando eu estou entrando na reunião, vejo o Cauê, aí... eu olhei e falei assim, você vai ser meu motorista, então nós vamos ter um caso, eu e você. E ficamos ali, próximos, porque eu tinha tanta confiança do que ele entendeu o que tinha que ser feito. E ele é uma pessoa, faz faculdade de cinema, ele é culto, ele lê, ele conversa com você sobre tudo. Então é uma delícia, eu não me senti, ao contrário, eu tirei um pouco da experiência que ele tem, dessa juventude, e carreguei um pouquinho para mim. A sua primeira novela foi Corpo a Corpo. Na Globo. Na Globo. A minha primeira novela foi Os Adolescentes na Bandeirantes. Depois eu fui fazer Os Imigrantes, do Benedito Rui Barbosa. Sim. Aí eu fui chamada, vim com Feliz Ano Velho para cá, para o Rio, para cá não, fui para o Rio e aí fui chamada para fazer Corpo a Corpo. Mas você, formada na Escola de Arte Dramática da USP, você tinha que assistir novela escondida, não podia contar para os colegas, assim? Pegava mal. Não é engraçado, né? Quando a escola de teatro tinha uma história de que, nossa, televisão de jeito nenhum. E um dia, nas primeiras aulas, na aula de história do teatro, inclusive, eu abri minha boca e falei que eu queria fazer televisão. Nossa! Aí eu olhei bem para as pessoas e falei assim, mas ninguém quer fazer? Não, porque o teatro. Eu falei assim, mas eu não me vejo sem o teatro, tanto que eu não consigo me ver sem o picadeiro. Acho que ali que é a minha formação. E eu só vou crescer se eu passar por ele.
Não adianta eu achar que eu vou crescer só na televisão ou só no cinema. Eu necessito do teatro. Mas fui bem um bullying bem grande pela minha vontade. Mas eu não podia negar a minha vontade de fazer TV. Eu me inspirava naquela... Eu assistia as novelas, eu me via ali dentro. Eu queria saber como é que transmitir uma emoção e o público inteiro se emocionar, o Brasil se emocionar. Como é que faz isso? Estamos falando... Corpo a Corpo é de que ano? Corpo a Corpo foi de 84, né? 84. Ou seja, anterior a Roque Santeiro, quando o Roque Santeiro vai ao ar, com o Dias Gomes, um grande dramaturgo, aí Jorge Amado vem e fala assim, o teatro popular é a televisão. Certo. Caiu a ficha, né? Caiu a ficha. Caiu a ficha. Mas eu nunca neguei essa ficha. Pois é. Nunca neguei, porque primeiro eu tenho verdadeira adoração. Foram várias novelas que o Maneco fez com a Lília, mas o Maneco foi cruel. Inclusive o Tá No Ar fez um sketch maravilhoso. Vamos assistir. Ela nunca foi uma Helena. Fica à vontade. Oi. Meu nome tá aí na lista de convidados pro lançamento do livro. Você é a? Helena. Helena. Ok? Por aqui, por favor. Fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Helena. Estou na lista. Helena. Aqui. Por aqui, por favor. Boa noite. Boa noite. Eu vim pro lançamento. Meu nome é Helena. Fica à vontade. Boa noite, meu nome é... Helena, por aqui. Obrigada. Helena. Como é que você adivinhou? Intuição. Por aqui, por favor, por vontade. Obrigada. Pode entrar, Helena. Nossa, que grosseria. Pera, você não é Helena. Eu sempre quis ser, mas eu nunca consegui. Saco. Maravilhoso! Mas sabe, o pessoal do Tá No Ar me encontrou e falou assim, nós vamos fazer uma esquete com todas as Helenas e nós vamos convidar você. Eu falei, mas eu nunca fui Helena. Aí eles olharam, esse é o sketch. Nunca foi Helena? Não, nunca fui Helena. Aliás, todo mundo questiona por que eu nunca fui, mas eu nunca fui. Aí eu falei, nunca fui. Aí eles fizeram essa brincadeira que não ficou melhor? Genial, genial. Não, o Maneco, assim, olha como é que... Maneco também, melífluo, malandro. Se eu boto ela de Helena, quem é a antagonista de Lília Cabral? Difícil. Ela é muito boa antagonista. Quem combate a heroína é a rival da heroína. Não adianta dar papel pequeno para Lília. Ela fica grande. Olha que melzinho para dizer que você não tinha Helena, hein? Eu sou muito agradecida a esse mestre, né? Porque ele me deu frases inesquecíveis e eu sinto muita saudade dele, das nossas conversas no Garci Rodrigues, sabe? Que era assim, deliciosas. E a gente conversava, na verdade as nossas conversas não, porque ele contava toda a história da televisão, desde o teatro ao vivo, sabe? Era tão bonito, né? Ele estava na televisão desde o primeiro ano que ela foi ao ar. Exatamente. Oh, meu Deus. Ai, tem lencinho, gente, que chique. Mas isso são coisas que fazem parte da nossa vida, de uma trajetória que ela tinha que ser como foi. E se eu não tivesse feito as antagonistas, os 2 M's onde eu fui indicada foi através das antagonistas que o Maneco escreveu. Então, assim, são coisas que sinceramente... Eu não sei, se eu me fosse chamada para fazer uma Helena, eu ia fazer uma Helena completamente... Ele ia ficar louco, porque eu sou doida, né? Assim, eu não entro muito no esquema. Eu acho que eu ia reverter muita coisa, sabe? Ele estava certo, então. Não ia fazer ela politicamente correta de jeito nenhum. A Lista, esse sucesso que essa moça obrou junto com a filha, em plena pandemia, e que cresceu,
começou com coisa de internet no confinamento, depois virou curto, depois virou peça, virou filme. Agora volta aos palcos aqui em São Paulo. Então, vamos incluir na conversa essa jovem atriz e roteirista de 28 anos, que vem a ser filha da Lília, Giulia Bertoli. Olá. Mas é linda, hein? Tudo bem? Escuta, esse filme tem Copacabana como personagem, maravilhoso, acho que isso é espetacular. Mas explica Laurita e Amanda para quem ainda não viu. Bom, Laurita e Amanda são duas vizinhas, moradoras de Copacabana. A dona Laurita é uma professora, ex-professora do Estado, aposentada. Por 35 anos foi professora do Estado. E a Amanda é uma jovem cantora lírica que é do interior e se mudou para o Rio de Janeiro para seguir o sonho dela de ser cantora. E na época da pandemia elas se viram presas em lockdown e a Amanda, generosamente, ela se ofereceu para fazer as compras dos vizinhos moradores, né, que não poderiam sair porque eram do grupo de risco. E foi assim que a relação da Laurita com a Amanda começou, através de uma lista de supermercado, que foi fazendo com que elas se aproximassem à medida, assim, paulatinamente, sabe? A princípio, a dona Laurita era uma vizinha muito difícil. A lista, eu digo que ela foi, assim, mudando à medida que os anos foram passando, né? Apesar das palavras do texto do teatro serem as mesmas, a nossa relação com aquelas histórias, com aqueles personagens, foi mudando. Foi mudando porque, a princípio, enquanto a gente estava vivendo na pandemia, era tudo muito tenso, era tudo muito dramático. E hoje, em 2025, você esguichar, limpar cada ovo, assim, né, com álcool, vira uma situação que beira a comicidade, né? E a gente percebe que não é mais uma nossa história, né, de 4 pessoas fazendo um teatro online para ajudar uma causa, mas sim uma grande história que deu muito certo e que significou muito pra gente, assim, foi muito especial. Muito bem filmada pelo Zé Alvarenga, exatamente, né? Com direção do Alvarenga. Muito cuidado, tudo muito bonito. E, na verdade, é uma crônica, né? É por isso que a identificação é imediata. É engraçado porque todo mundo entende o que a gente fala. E o mais bonito que eu acho de tudo é que a gente nunca passou pela nossa cabeça que tinha que ter qualquer tipo de final, ou seja, como é que elas vão acabar. A Laurita não mudou, a Amanda ainda tem muito que aprender. Eu acho que isso, e na peça isso fica muito evidente, porque as pessoas se matam de rir, mas no final elas entendem que, por isso que todo mundo diz, vou trazer minha mãe, vou trazer minha tia, vou trazer não sei quem, vou trazer... Por quê? Porque a vida, ela vai continuando, mas a gente não muda, não Bom, mudou. a Laurita é sua, eu não vou me atrever a dizer. Giulia, esquece essa daí. Finge que não é... Cara, contracenar com a mãe, coisa meio esquisita, né? Eu acho tão engraçado porque eu nunca parei muito para pensar nesse lado, assim. Eu contraceno com a minha mãe desde praticamente que eu me entendo por gente, assim, porque eu bati o texto com ela quando eu era mais nova. Muitas vezes ela pedia para ajudar a decorar, né? E desde que eu comecei a fazer tablado também, eu comecei a fazer o contrário. Eu pedia para ela me ajudar a passar a cena, decorar. Então, acho que sempre foi um caminho muito natural, né? Essa parceria. Porque somos muito amigas, além de filhas, além de mãe e filha, temos a relação de amizade muito próxima e essa parceria também foi para o trabalho. Então, desde os primeiros ensaios em que a gente ensaiava com o Guilherme Piva, que é o diretor da nossa peça. Querido. Online, assim, né, que a gente fazia por Zoom e depois na sala de ensaio mesmo. E desde as primeiras apresentações, sempre foi muito confortável num sentido de ela me dá muita segurança. Ela me dá muita segurança para experimentar entonações novas possibilidades, obviamente, sem nunca mudar o texto, mas ela faz com que cada apresentação seja uma apresentação nova, única, diferente. Agora, a Giulia fala assim, não, porque ela me dá muita confiança. É engraçado porque a gente teve plateias muito significativas. 2.300 pessoas no Teatro Municipal, muitas plateias com mais de 1.000 pessoas durante... E eu tremo, eu fico muito nervosa.
E a Júlia também fica nervosa, mas ela tem domínio disso e eu não tenho. Mas vem cá. Cara, eu fico boba de ver que eu olho aquilo ali, aquele é um painel cheio de gente. É inconsequência da juventude. Eu sei que ela tá nervosa, eu sei que ela tá tremendo, eu conheço. Aí quando eu vejo a bonitinha tá lá firme e forte e eu correndo atrás, porque eu ainda tô assim, ó. Quando é que para a tremedeira? Quando dá a primeira fala? Para quando eu sinto que o público tá aqui na minha mão. Eu não sei, sabe, vai através da respiração, aí você vai sentindo que a plateia tá assim, você sente, né? Aí tudo vai mudando, quando você vê, tá na mão.